Olá, eu sou o Vinícius Braga e vim realizar a apresentação do meu trabalho. Eu fiquei com a meta heurística Intelligent Local Search e com o problema das 8 rainhas. O problema das 8 rainhas ele foi proposto em 1848 por Max Bezier. E o objetivo desse problema é, em um tabuleiro de xadrez 8x8, ser capaz de posicionar 8 rainhas de uma forma que nenhuma possa capturar a outra, seguindo algumas restrições de linha, de coluna e de diagonal, em que não pode haver nenhuma rainha na mesma linha, na mesma coluna ou na mesma diagonal, para que nenhuma conflite com a outra. Esse problema ele é o problema de satisfação de restrição, em que ele quer satisfazer as restrições, como eu citei anteriormente. Ele busca a otimização dele, que é minimizar o custo ou minimizar o número de conflitos. Então, a sua classificação vem com variáveis, que são a N rainhas ou as 8, o domínio, que é a posição das linhas, que vai de 0 a 7, sendo de 1 a 8, e as restrições, as regras de ataque, de linha, coluna e diagonal. E esse problema é um problema classificado como NP difícil, por ele crescer de forma exponencial, ou de N fatorial. E por que isso? Porque quanto mais rainhas eu coloco no tabuleiro, mais ele cresce, mais possibilidades de posições ele cria. E ele cresce de forma exponencial. Então o objetivo é encontrar uma configuração em que o S seja zero, em que o custo, o número de conflitos seja zero. E aí que entra a meta heurística ILS, a Intelligent Local Search. Ela é muito usada para escapar de ótimos locais, em que esse problema acaba se posicionando. Ele é bem comum ficar preso em um ótimo local. E essa meta heurística ela vai dar basicamente um chute nesse ótimo local, nessa solução, para mover essa solução para outro espaço. E assim buscar outros ótimos locais para serem comparados até chegar em um ótimo global ou na melhor solução possível. Para isso, então, é feita uma formulação matemática juntamente com um modelo. Então, um estado candidato, ou seja, as posições da rainha, é armazenado tudo em um vetor, com 8 posições. Então, de Q1 até Q8, como mostra ali a imagem. Onde a gente tem o QI sendo a linha e a coluna. E aí sim, o espaço de busca em um problema de 8 rainhas é 8 elevado a 8 estados. Então você pode perceber que é bem grande a quantidade de candidatos que vamos ter. Então, a função objetivo é minimizar o número de conflitos. E um conflito de rainha ocorre quando elas estão na mesma linha, mesma coluna ou na mesma diagonal. E assim, qualquer uma dessas restrições que forem verdadeiras já vai aumentar o número de conflitos. Como pode ver na função ali, a função somatória, a função S, né, vai ser igual a uma rainha comparada a outra. Em que essa daqui vai até a posição 7 e essa até a posição 8. Eu vou comparar essas duas rainhas. Elas estão na mesma linha ou na mesma diagonal, sendo colunas diferentes. Se for, então vai ter um somatório de 1 se for na mesma linha, um somatório de 1 se for na mesma diagonal, e 0 caso não tiver nenhuma das condições anteriores. E aí que vamos pegar essa somatória, vai ir somando cada comparação que for fazendo, e assim chegar no resultado S, em que o objetivo é um S igual a 0. E como que funciona essa meta heurística? Ela é um framework que explora espaços de buscas mais complexos. Ela supera a deficiência de heurísticas locais simples que vão ficar presas em ótimos locais. E como é feito então? Basicamente, vamos ter uma solução inicial. Essa solução ela é atribuída a uma busca local para melhorar essa solução até chegar no ótimo local. Ocorrer a perturbação, que é a chave principal dessa meta heurística. É ali que
é ali que ela se destaca, é ali que ela trabalha. Eu vou explicar mais para frente, mas basicamente ela vai modificar a solução até um critério de parada, que seria uma solução igual a zero ou acabar o número de iteração desejado. Então, que é um funcionamento mais detalhado. O passo 1 seria gerar a solução inicial, de forma aleatória, colocar as rainhas no tabuleiro para formar um S0, o S inicial. A partir desse S inicial, o algoritmo vai encontrar ótimos locais próximos, então vai pegar o vizinho próximo, comparar e ver se essa solução é melhor, e assim definir um ótimo local. E aí, quando tiver esse ótimo local, ocorrer a perturbação nele, que vai pegar ele e jogar, vai dar um chute nele para outro local. Vai misturar, vai trocar a coluna da rainha, vai trocar a linha da rainha, vai atribuir novas posições aleatórias para tentar buscar uma outra solução. E essa solução vai ser colocada numa busca local para achar um ótimo local novo. E vai comparar esse novo com o anterior. E assim decidir qual das duas é melhor, vai ir armazenando qual que é. Até chegar no critério de parada. Ou o S dá igual a zero, ou se não, até atingir o número máximo de interações que foi colocado. No pseudocódigo fica mais simples de entender. Ali temos uma função gerar solução inicial, ela é gerada e é colocada em S atual. S atual é atribuída a uma busca local até descobrir um S melhor. Esse S melhor, então, vai ser colocado numa função perturbar. O critério de parada dela vai de 1 até o máximo de interação desejada. Então, essa função perturbar vai colocar o S melhor em alguma perturbação, vai ir mudando as rainhas de posição e vai obter um S perturbado. Ele é, então, atribuído a uma busca local até um S novo ótimo. Esse S novo ótimo, ele é comparado com o anterior, com o melhor, né, o S melhor, e aí o S melhor vai receber o S novo ótimo caso ele for menor. Se não, ele vai indo aqui, ele vai girando aqui até chegar ao máximo de interações. E sempre comparando, se o custo S melhor for igual a zero. Se for, ele retorna esse custo, esse S melhor como melhor. Essa solução final, né, seria então a ótima global. Na literatura que eu peguei para realizar esse trabalho, o principal que eles trazem é que esse problema das 8 rainhas ele é generalizado. Ou seja, o problema das 8 rainhas é muito acadêmico. Normalmente, ele foca em problemas maiores, com um N muito grande. Um exemplo aqui que eu peguei é com N igual a 1 milhão. Então, pode ver que é uma vasta instância que a gente pode atribuir a quantidade de rainhas, quantas rainhas a gente quiser colocar. E uma heurística min conflicts é bem utilizada junto com o ILS, que é uma abordagem mais rápida, em que a rainha ela vai mover para os locais onde tem menor conflito na mesma coluna. Então ela busca fixar uma coluna onde não tem muito conflito e assim acelerar o processo. E eles fizeram vários experimentos onde mostram que essa utilização resolve instâncias massivas em questões de minutos. Assim, ele demonstra também a escalabilidade que esse problema e essa heurística e meta-heurística é capaz de resolver. Eles também trazem uma boa comparação do ILS com o Handle Restart, que é outro tipo de heurística que é o de reinício aleatório. Eles comparam muito a perturbação com o reinício. Em que a perturbação eles conseguem manter um progresso. Já o reinício eles cancelam tudo para começar do zero. Então eles mostram essa superioridade, como que ela é melhor nesse caso da rainha. Então, eu trouxe também um exemplo de aplicação. Como eu citei, o problema das 8 rainhas é bem acadêmico,
e ele serve muito para teste, para tentar garantir o equilíbrio entre perturbação e busca local, para que tudo esteja correto. Porque a perturbação ela tem um valor e se ele for maior, muito grande ou muito baixo, pode acabar acarretando problemas, que eu vou citar mais para frente. Outras aplicações que traz também é a logística de transporte, em que essa ILS pode ser utilizado no problema de roteamento de veículos e do caixeiro viajante, para otimização, redução de custo, tempo de entrega, então pode ser utilizado para fugir daquele ótimo local. Eles também trazem um escalonamento industrial, que pode utilizar o ILS para otimizar alguma tarefa na indústria, alocação de máquina, recurso, para maximizar a produtividade daquela indústria. Então, quais são as vantagens e limitações do ILS? As vantagens é que ela é muito simples, como vocês podem ter visto no código, ele é bem fácil de implementar, bem tranquilo de entender, ele é muito eficiente, muito poderoso para o problema de otimização, como na literatura foi citada, com N igual a 1 milhão, ele é muito flexível, podendo ser utilizado em vários pontos, como o problema do caixeiro viajante, o problema de indústria, não só focado no 8 rainhas ou no N rainhas. Ele usa eficiência da informação, em que como ele tem salvo as funções anteriores, as soluções anteriores, ele consegue preservar uma estrutura e ele tem poucos parâmetros, onde o principal seria o que eu citei anteriormente, que é a força de perturbação, muito alta ou muito baixa, ou que eu vou mostrar agora na limitação. As limitações é que ele depende de uma busca local para funcionar, então ele depende de achar um ótimo local através da busca local. E uma outra limitação é essa calibração da perturbação. Que, como eu citei, se esse valor da perturbação for muito fraco, muito baixo, ele pode ficar preso nesse ótimo local. Caso ele for muito forte, muito alto, ele pode destruir completamente a solução e assim travar o sistema. Uma outra característica da limitação dessa meteorística é a falta de memória, em que ele não consegue salvar quais são as soluções que ele passou em algum tempo atrás. Você assim, pode revisitar esse mesmo vale, essa mesma solução. E também, por causa de algumas faltas de memória, de tudo que foi citado, ele não garante um ótimo global. Ele pode ficar preso em um ótimo... Ele pode achar, né, que um ótimo local é um ótimo global, em problemas muito grandes. O de 8 rainhas acaba que ele consegue achar uma solução, mas problemas muito grandes pode ocorrer esse problema. Trouxe também aqui umas comparações com outras heurísticas. A gente traz do Rio Climb, em comparação com o ILS, em que eles são componentes um do outro. Então, o ILS consegue escapar de ótimos locais do Rio Climb. Como se tem lá o ILS contra o Random Restart, em que o ILS é superior, pois a perturbação ele preserva a estrutura de solução ao invés de reiniciar totalmente a solução. A sua comparação com algoritmos genéricos. O algoritmo genérico, o AG, é muito populacional, enquanto o ILS é uma trajetória única. Ele foca intensamente em melhorar aquela solução dada. E a gente tem também a comparação com o Table Search, por causa da memória, em que ambos são de trajetória única, né, que buscam melhorar a solução, porém o Table Search ele é melhor na parte de memória, que evita ciclos, que evita entrar em looping, passar em soluções que já foram passadas, enquanto o ILS não consegue fazer isso. E aí vem umas conclusões e perspectivas futuras. O ILS ele é uma estratégia de otimização bem poderosa e flexível. Ela costuma ser muito utilizada tanto no problema de 8 rainhas como em outros, como eu citei, e o seu sucesso vem do equilíbrio
entre a busca local e a perturbação. Como conclusão, então, eu trouxe que o ILS é capaz de escapar de ótimos locais, a principal função dele é essa. Ele preserva informações da solução anterior, isso é muito bom, e que o equilíbrio da busca local e a perturbação é crucial. Que, como eu falei lá anteriormente, eu trouxe esse tópico porque é interessante ver como que essa perturbação ela interage com a busca local e como ela é crucial manter um valor dela estável e não muito alto ou muito baixo. E como perspectivas futuras, sempre combinar o ILS com outras heurísticas, outras meta-heurísticas, que para melhorar ainda mais soluções possíveis, trazer uma melhoria no mecanismo da força de perturbação, para não acabar colocando um valor muito alto ou muito baixo nessa perturbação e acabar destruindo a solução. Aprimorar a memória, tentar pegar com base o table search para ter mais memória e não revisitar soluções que já foram testadas. E expandir o seu domínio para utilizar essa ILS em redes neurais, na bioinformática, trazer novos parâmetros para novas áreas, né, para essa meta-heurística. E ela continua sendo uma área bem ativa na pesquisa, com potencial para desenvolver problemas muito complexos em diversas áreas que a gente conhece, mas principalmente na computação. E aqui foram as referências que eu usei para fazer esse trabalho. De alguns são alguns livros, né, que trazem as referências de literatura que eu citei anteriormente. Então esse aqui é o meu trabalho. Muito obrigado.